mais doces que o mel. Bom dia, pessoal. Eu quero saudar a todos os irmãos, amigos que estão conosco nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe a todos vocês. O nosso estudo de hoje, ele vai falar sobre água purificadora. E nós vamos trabalhar este assunto lá no livro de Números, livro de Moisés, de Números, no capítulo 19. Números é o quarto livro da Torá, o quarto livro da lei. E lá no capítulo 19, do versículo 1 até o 22, eu quero convidar para que você abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse texto, Números capítulo 19, todo o capítulo 19. E diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 19. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei do Senhor, da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. E o versículo 3 agora: entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este a tirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E agora o versículo 6. E o sacerdote, tomando pau de cedro, isopo e estofo carmesim, os lançará no meio do fogo, que queimará a novilha. Então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Agora o versículo 9. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que apanhou a cinza da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que habita no meio deles. E agora o versículo 11. Aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem imundo será durante 7 dias. Ao terceiro dia, ao sétimo dia, se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão imundos 7 dias. E agora o versículo 15. Também todo vaso aberto, sobre que não houver tampa amarrada, será imundo. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias.
Para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Versículo 19 agora. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dias, purificá-lo-á ao sétimo dia, e aquele que era imundo lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Versículo 20. No entanto, quem estiver imundo e não se purificar, esse será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água purificada sobre ele não foi aspergida, é imundo. Isto lhes será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água purificadora lavará as suas vestes, e o que tocar a água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem o tocar será imundo até a tarde. Nós lemos Números, livro de Moisés, capítulo 19 todo, do versículo 1 até o versículo 22. E o nosso estudo nessa manhã vai falar sobre a água purificadora. A água purificadora. Todos nós sabemos que a lei de Moisés, ela foi dada por Deus para preparar um povo puro. Eu já tenho falado em outras ocasiões, em outros estudos, que esse povo, quando saiu do Egito, esse povo saiu do Egito imundo em todos os sentidos. Aqueles povos daquela época, eles eram tão pagãos que era comum a prática de coisas horrendas no meio deles, como, por exemplo, o incesto. Nós já vimos isso em outro estudo, como, por exemplo, as práticas pederástricas, a zoofobia, né? o crime, o furto, a adoração de falsos deuses, a invocação de forças espirituais, de mortos. E a Bíblia nos ensina que Deus destruiu aquela civilização antiga, da época dos patriarcas. Quase todos os povos foram eliminados ou destruídos por Deus. Naquele meio de escuridão, de trevas morais, espirituais, em todos os sentidos, é que Deus levanta o povo dele, tira do Egito e lhe fornece uma lei. Essa lei de Moisés, ela tinha quatro aspectos. Ela tinha um aspecto cerimonial, ela tinha um aspecto de asepsia, ela tinha um aspecto de penal e ela tinha um aspecto moral. Então, há de se ver que há leis, todas as leis relacionadas aos sacrifícios, elas são leis rituais, ou são leis cerimoniais, e essas leis, todas elas tipificam Jesus Cristo, a sua obra de redenção e o seu povo. Não só as leis cerimoniais. Por exemplo, o homem toca em um cadáver, ele tem que se purificar. Como que ele se purifica? Aspergia-se sobre ele uma água.
e ele estava puro. Ao terceiro e ao sétimo dia, depois ele estava puro. Então vejam bem, essa lei, como todas as outras, o sacrifício de animais, o bode sobre o qual os sacerdotes impunham as mãos e confessavam os pecados, e ele era morto fora do arraial, todo tipo de sacrifício, holocausto, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, sacrifício pelo pecado de ignorância, uma quantidade imensa de sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, todos eles são tipos. Eles eram reais, mas ao mesmo tempo eram tipos. Aliás, tudo no Antigo Testamento, na lei de Moisés, é tipo, é prefiguração daquele que haveria de vir, Cristo e a obra da redenção. Se você analisar o tabernáculo, a questão arquitetônica do tabernáculo, cada varal, cada porta, cada cortina, cada instrumento de liturgia, o sacerdote, o animal que era oferecido, as figuras que havia nas cortinas, o véu que separava, tudo é tipo. Existiram realmente, mas eram tipos. E através deles, através desses sacrifícios cerimoniais, litúrgicos, Deus estava apontando para uma realidade que viria no futuro, para o verdadeiro representado por todos esses. Por isso é necessário que nós entendamos o que é tipo e o que é antítipo. Tipo é aquilo que representa alguma coisa, ou alguma pessoa, ou alguma realidade. Antítipo é aquilo que é representado pelo tipo. Então, se você pega, por exemplo, a serpente que Moisés levantou lá no deserto, quando Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras e o povo estava morrendo. Então, se Deus mandou Moisés levantar uma serpente, quem olhasse para a serpente era curado. Aquela serpente existiu, mas ao mesmo tempo ela era tipo de Jesus sendo levantado na cruz. E todo aquele que vier a Cristo com fé e clamar pela salvação será curado, estará salvo para a vida eterna. Então, notem, tipo é aquilo que representa, antítipo é aquilo que foi representado, ou é representado pelo tipo. O Antigo Testamento, então, muito especialmente a lei de Moisés, todas as cerimônias de sacrifício, o tabernáculo com toda os seus instrumentos, a sua arquitetura, o seu espaço, cada metro de altura, cada côvado, de largura, de comprimento, de altura, tudo tem um símbolo. É importante entender isso, porque quando a gente chega aqui na água purificadora, a gente vai entender que essa água purificadora é tipo, representa a alguém, ou representa alguma realidade, e a gente precisa entender o que é essa água purificadora. Pois bem, lá no dicionário, o tipo, no âmbito da religião, é a prefiguração profética, evento, pessoa, figura ou coisa reais que surgem como o cumprimento da prefiguração de algum tipo anteriormente profetizado e anunciado. Então, o tipo, ele anuncia. Alguns exemplos: a sombra é tipo do corpo. A nossa sombra é tipo do nosso corpo. Mas é bom lembrar que o tipo, ele não traz em si a realidade concreta.
ele apenas aponta para uma realidade concreta. Se você pegar a sombra, ela pode até dizer se é uma árvore, se é um corpo humano, se é um elefante, se é um prédio, mas a sombra não traz os detalhes e nem a verdade plena sobre aquilo que ela está tipificando, sobre aquilo para o qual ela está apontando, ok? Pois bem, se a gente vai caminhando para frente aí, a gente realmente vê que todos os animais que morriam tipificavam Cristo. O sacerdote que sacrificava tipificava o sumo sacerdote que levava o sangue até o Santíssimo Lugar, tipificava Cristo, né, entrando nos céus com seu sangue e fazendo propiciação pelos nossos pecados. Se analisar, enfim, um estudo tipológico do tabernáculo, das cerimônias, a gente vai ver Cristo sendo tipificado. Agora, eu disse que a lei de Moisés, ela pode ser vista como lei cerimonial, toda ela é tipo, é prefiguração. A lei, ela também vem como lei moral, lei penal e a lei de asepsia. Então, há muitas leis aqui na Torá que são leis penais. É para o Estado de Israel. Então, se o indivíduo, por exemplo, cometesse algo que a lei, por exemplo, um filho desonrasse pai e mãe, qual era a pena para aquele crime? A morte. A invocação de morto, qual era a pena? A morte. Um filho se deitava com a mãe, qual era a pena? A morte. O cunhado se deitava com a irmã, a morte. Alguém se deitava com o animal, a morte. Adoração de ídolos, qual era a pena? Então, há uma série de crimes que a lei de Moisés, ela pune esses crimes com a morte. Essa era a lei do Estado de Israel, naquela ocasião. Existem as leis morais, que aí é com respeito ao que é certo, o que é errado, que não se deve fazer, né? Existem as leis aqui também de asepsia ou de vigilância sanitária. Por exemplo, quando alguém defecava, a lei mandava cavar um buraco e enterrar aquilo. Quando tocava em um defunto, por exemplo, mandava ficar de quarentena. Quando alguém tinha alguma secreção do corpo, mandava ficar de quarentena até sarar. Quando alguém ficava com alguma doença contagiosa, colocava determinadas doenças, a pessoa ela era tirada fora do arraial, não podia conviver, como, por exemplo, a hanseníase e outros tipos de lepra. E assim, a lei de Moisés, ela também, né? Então eu falei da lei cerimonial, os aspectos cerimoniais da lei que estão relacionados com a tipificação da realidade, principalmente no culto, né? Eu falei sobre a lei moral, falei sobre a lei penal e a lei que vem em forma também de asepsia, né? de proteção contra as doenças. E assim Deus levantou um povo puro, um povo que aprendeu a amar a Deus, ao próximo, aprendeu uma vida moral reta e aprendeu também o culto, né? Como que esse Deus deveria ser cultuado e buscado, principalmente agora que a lei de Moisés é dada, é assim que ele deve ser buscado. Ok, então a gente vê em tudo que diz respeito ao culto, a gente vê tipo de alguma coisa, por exemplo, a festa da Páscoa, né? É um tipo do Calvário.
Tem gente que até hoje, por desconhecimento bíblico, elas acham que Páscoa é o domingo, é a ressurreição. Não tem nada a ver Páscoa com ressurreição. Páscoa é sacrifício. Páscoa é morte. A Páscoa é um tipo do Calvário. É o Cordeiro sendo sacrificado. Ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também nós vemos outras festas. Todas as festas são tipos de Jesus. Todas. Né? A festa, por exemplo, dos pães asmos, que tipifica Jesus na sepultura. A festa das primícias, que tipifica a ressurreição. A festa das semanas, ou Pentecostes, que significa o Pentecostes. Né? Na festa da semana estavam agradecendo pelos grãos, e isso significa o Pentecostes. Também pessoas são tipos no Antigo Testamento, ao ponto, por exemplo, que Adão é tipo de Jesus, né? E outras pessoas, como Salomão é tipo de Jesus, Davi é tipo de Jesus. Essas pessoas existiram, essas festas existiram, essa liturgia existiu? Sim, existiu, foi real, mas ao mesmo tempo eram tipos de Jesus. Representavam. É como um prédio e uma maquete. Se você pega a maquete é tipo de um prédio, mas ela não é o prédio. Então, o tipo representa, dá uma noção, não realmente verdadeira e total, dá uma noção do que vai ser. Pois bem, então cada instrumento, cada móvel desse tabernáculo, cada cerca, né? Para ter uma ideia, a quantidade de postes que compõem a cerca, o espaço entre um poste e outro, tudo isso prefigura, é símbolo, é tipo de Jesus, a obra da redenção e o seu povo. Então, chegando na água purificadora, essa água purificadora era, em resumo, um ritual. Era uma lei cerimonial, evidentemente aqui em Moisés, e nessa lei deveria se sacrificar, o sacerdote sacrificar fora do arraial uma novilha vermelha. E esse sacrifício deveria ser sacrifício de holocausto, porque a diferença do holocausto para os demais sacrifícios de animais era que o holocausto queimava-se o animal todo, enquanto que nos demais sacrifícios queimava-se apenas a gordura e outras partes do animal, e, por exemplo, a coxa direita e o peito ficavam para os sacerdotes se alimentarem. Mas no holocausto não. Então, na água purificadora é holocausto, é oferta pelo pecado. A novilha era completamente queimada, novilha sem defeito, que nunca tinha feito trabalho nenhum, nem carregado peso nenhum. E a cinza dessa novilha era misturada com água corrente, e esta composição de cinza com água era a água purificadora. Ela deveria ser aspergida sobre as pessoas que estavam em estado de imundície. E havia vários tipos de contatos que em si não eram moralmente errados, mas consistiam em deixavam as pessoas imundas, cerimonialmente falando. Então elas deveriam passar por debaixo dessa purificação no terceiro e no sétimo dia, para que elas pudessem participar do culto e servir a Deus. Detalhe, quem não participasse da purificação ficaria imundo e não poderia participar do culto. E se continuasse insistindo em não participar, era eliminado do meio do povo de Israel. Pois bem, o que é que essa cerimônia prefigura?
ela está falando exatamente de quê? Exatamente de que ela está falando? Nós vamos deixar essa pergunta, porque daqui a pouco vamos voltar nela, e vamos voltar naquela questão do cumprimento do tipo em Cristo. A novilha vermelha, por exemplo, que era queimada sobre o altar pelos sacerdotes, ela tipifica Cristo. Agora, se nós notarmos bem, ela é queimada, é um holocausto. Qual o significado que tem disso? O Calvário foi um holocausto ou foi um sacrifício pelo pecado? Que tipo de sacrifício mais prefigura o Calvário? O Calvário foi um tipo de sacrifício holocausto. Por quê? Porque como no holocausto essa novilha ou outro animal qualquer era todo queimado, até o excremento, pelo, tudo queimado, isso tipifica que a justiça de Deus, ela foi, as exigências de punição da justiça de Deus foram as vindicações que a gente fala da justiça de Deus em punir o pecador, elas foram plenamente realizadas. Jesus sofreu a punição máxima da lei de Deus em nosso lugar. É isso que o holocausto está dizendo aqui. Ele sofreu a punição máxima da justiça divina, que era contra nós. As vindicações da justiça divina que eram contra nós, Jesus se pôs em nosso lugar e a justiça divina foi puniu Jesus completamente. É isso que o holocausto está simbolizando. Agora notem que a água purificadora ela só é possível partindo de um pressuposto. Não existe água purificadora sem o sacrifício da novilha. Então, a água purificadora é resultado da cinza de um sacrifício. Ela só é possível porque alguém morreu. Houve um holocausto de um inocente. Então, é a partir daquele sacrifício oferta pelo pecado, é que é possível existir a possibilidade ou existir a purificação para os imundos. E a gente vai caminhando então com alguns textos bíblicos mostrando aí o cumprimento, né, dessas profecias. Eu não vou desse tipismo em Jesus Cristo, e eu não vou ler todos porque o tempo ficaria muito prolongado. Mas você que está me acompanhando, senhora, jovem, você pode pegar a sua Bíblia e ler depois todos esses textos. Primeiro aos Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo aqui está dizendo que Jesus, ele é o antítipo da Páscoa, do Cordeiro, da Páscoa. E evidentemente que outros textos vão mostrar que todos os sacrifícios cruentos do Antigo Testamento, eles vão se cumprir no Calvário. Todos estão apontando para o Calvário, cada um abordando uma faceta. O Holocausto, eu já disse nesse estudo aqui, que aborda a faceta da plena justiça de Deus sendo cumprida, né, da condenação plena que a justiça de Deus exigia para
o pecador. E então, lá em o outro texto que eu vou ler está em Hebreus 9, 22. Eu vou ler somente esses dois aqui, mas você pode ler os outros para enriquecer mais o estudo, né, nesse domingo de manhã. Lá em Hebreus 9, 22, que diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, né, de Moisés, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o 23 diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, segundo a lei, as coisas se purificam com derramamento de sangue. E ele continua dizendo: por isso Cristo derramou seu sangue para entrar por nós no tabernáculo celestial. Ok, nós estamos aqui em água purificadora. Nós vimos que realmente que essa cerimônia, esse ritual da água purificadora tipifica o quê? O quê? Então a gente vai dizer, né, que a água purificadora tipifica a ação do Espírito Santo em nos purificar, baseado no sacrifício eterno de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, Pedro pregando o seu primeiro sermão, e aquelas pessoas rindo e achando que estavam bêbados, Pedro diz: isto que vocês estão vendo não é que eles estejam bêbados, é porque, havendo o Senhor ressuscitado, ele derramou o seu Espírito, a promessa feita, ele derramou o seu Espírito. Então notem que o Espírito de Deus, ele tem purificado um povo, e isso foi prefigurado pela a cerimônia, o ritual da água purificadora. Os homens sem Cristo são imundos. Isaías nos diz lá em seu livro, né, se não me engano, capítulo 6, versículo 24, não estou bem certo, mas ele diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus, e que nós somos como imundo diante de Deus. Então, essa imundície significa que o pecado nos sujou de tal forma, nos matou, nos separou de tal forma de Deus, que é necessário, primeiro, o perdão desses pecados. Segundo, para que o Espírito Santo more em nós, é necessário que nós sejamos lavados por esse Espírito, purificados, perdoados, com base no sacrifício de Cristo Jesus. Se nós lermos alguns textos, também eu não vou ler todos, mas, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 14, diz assim o texto, notem bem: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você vai em João, capítulo 7, pulando aí para o capítulo 7, versículo 38, nós vamos encontrar o seguinte texto, 7:38, que diz:
quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o 39, vejam bem, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Todos esses textos aí estão comparando o Espírito Santo à água, que purifica. Se nós formos, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, nós vamos encontrar outra alusão ao Espírito como sendo a água viva. Como sendo a água viva. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, é melhor. Versículo 14. E diz assim, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 12, 14, que diz, porque também, aliás, não é o 14, é o 13, né? 12, 13, pois em um só Espírito, quer dizer, ele está falando aqui no contexto do Espírito de Deus. Então veja, porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. A tradução corrigida diz, porque todos nós fomos batizados com um só Espírito, formando um corpo. É outra tradução. Porque todos nós fomos batizados com um só Espírito, formando um corpo. Eu prefiro essa tradução do que essa que nós estamos lendo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Se nós acompanhamos aí para frente, e se nós abrirmos lá em Tito, não tá, esse texto não está relacionado, mas eu me lembrei dele aqui agora, e lá em Tito, diz no capítulo 3, diz assim, versículo 3, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Paulo fala, ele nos salvou, segundo a sua misericórdia. E agora ele vai explicar como é que ele nos salvou. E diz assim, mediante o lavar, ou o banho, ou a purificação, regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Atente que lá em Números fala de purificação e diz que alguém deveria pegar a água purificadora e aspergir, derramar, aspergir sobre aqueles que estavam imundos. Paulo fala aqui em Tito que Deus nos salvou, não por causa das nossas obras mortas, mas mediante o lavar regenerador. Essa palavra regenerador aqui é a mesma que aparece em João 3,3. Essa palavra regenerador significa um lavar que nos faz nascer de novo. Regeneração e novo nascimento é a mesma palavra que se traduz por regeneração, é traduzida por novo nascimento, ou nascimento do alto. Então, essa purificação, quando o Espírito é derramado sobre nós, nós somos purificados, regenerados. Esse lavar nos regenera e nos renova, segundo a imagem de Cristo. Então, nós já estamos descobrindo aqui que esse
Essa cerimônia da água purificadora, ela se refere à obra do Espírito de aplicar a salvação feita na cruz em nossas vidas. Lembrem-se que a água purificadora ela era feita baseada na cinza. A cinza era a prova de que havia sido feito um sacrifício de holocausto. E da mesma forma, o Espírito Santo ele só habita em nós por causa do Calvário, por causa do holocausto feito no Calvário. É por isso que ele habita em nós. E é por isso que ele nos purifica para habitar em nós. Um dado relevante é que o Espírito Santo, em todo o tempo na Bíblia, ele é comparado à água. Ele é comparado a óleo. Mas, dificilmente, ou talvez nunca, eu não estou lembrando de algum texto que o Espírito Santo seja comparado a fogo. E muito embora algumas pessoas tenham pregado e dado uma ênfase exacerbada, nós podemos notar que sempre no Novo Testamento o Espírito Santo é comparado a água. Água. Por que o Espírito é tão comparado à água? A fonte que jorra para a vida eterna, quem beber da água que eu lhe der, ele nos lavou, nos purificou pelo Espírito que derramou sobre nós, e por aí vai uma infinidade de textos. Por quê? Porque água, primeiro, traz a vida. Sem água, a morte domina. Água mata a sede, água lava. São esses três ministérios. E é por isso que o Espírito é comparado à água, e por isso que o batismo que o pastor faz, que o ministro do Evangelho faz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que simboliza o Espírito Santo, o batismo, esse batismo é feito com água e não com fogo. O pastor não batiza com fogo. Há um texto bíblico em que se diz que João Batista fala: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nesse texto, se fizermos uma exegese no texto todo, no contexto, uma análise mais contextual, ele continua falando: a sua pá ele a tem em suas mãos. A palha, o trigo, ele vai recolher no celeiro, mas a palha ele vai queimar em fogo inextinguível. Evidentemente que aquele texto, trigo é símbolo do verdadeiro crente. Palha simboliza na Bíblia o ímpio. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, o verdadeiro crente vai ser batizado com o Espírito Santo. Ele vai ser habitado pelo Espírito Santo. É a experiência verdadeira. Já o falso, ele vai ser batizado, mas não é com o Espírito Santo, é com o fogo inextinguível. E fogo inextinguível na Bíblia é sinônimo de inferno. Então o texto ali está falando, olha, Jesus, alguns ele vai colocar no celeiro, que é o céu, outros ele vai colocar no inferno. É simplesmente isso, não é nada mais do que isso. Alguns advogam que ele batizará com fogo, é de nos purificar. Ora, não é fogo que me purifica. O que me purifica é o sacrifício de Cristo. Quem levou o fogo para que eu fosse purificado foi Jesus. A ira e o juízo de Deus. Fogo na Bíblia geralmente está falando de juízo de Deus. Mas lá fala que quando o Espírito, em Atos, quando o Espírito veio, ele era como, eles viram alguma coisa como língua de fogo. Ora, ali não está falando que é fogo que desceu. Ali está falando língua de fogo. E língua serve para quê?
Língua serve para comunicar. É o principal órgão de comunicação. Língua de fogo em Pentecostes significa que Deus levantaria a igreja para falar do Evangelho e comunicar o Evangelho. Para uns, diz o apóstolo Paulo, o Evangelho cheira como perfume. Para outros, é cheiro de vida para vida. Para outros, o Evangelho é cheiro de morte para a morte. Língua de fogo significa juízo. A igreja, ela vai proclamar o juízo de Deus. E essa é a mensagem de todo o Novo Testamento. Arrependei-vos, desde Jesus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. A mensagem de João Batista: quem vos induziu a pensar que escapareis da ira eterna? A mensagem de Paulo: porque Deus separou um varão que há de julgar o mundo. A mensagem de Pedro: de todos eles, o Evangelho é uma advertência, é uma boa nova de que ele morreu por nós, mas ao mesmo tempo é fogo, é uma advertência para que haja arrependimento e conversão. Portanto, o Espírito Santo, ele é quase que sempre comparado à água, mas também ele é comparado a óleo. Isso a gente poderá ver numa outra ocasião. E nós vamos chegando ao final, explorando mais o texto e algumas curiosidades simbólicas no texto. Primeiro, o versículo 3, que diz, em Números 19, versículo 3, falando da novilha: entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote, este atirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Evidentemente que o tipo, ele se cumpre no antítipo, mas não necessariamente todos os detalhes do tipo vão se cumprir. Por exemplo, a parábola é mais ou menos um tipo de uma realidade. E nem sempre todos os detalhes da parábola vão se cumprir, senão alguns elementos importantes que tem que frisar. O fato de levar a novilha para fora do arraial e a sacrificar fora do arraial, qual é o tipo aí? Jesus foi levado para fora da cidade e sacrificado no Calvário. Versículo 4. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Foi pelo sangue de Jesus que o caminho que o véu foi rasgado. E foi pelo sangue de Jesus que nós obtivemos acesso ao Santíssimo Lugar. E essa é a tipificação aqui no versículo 4. Versículo 5. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo. Isso é holocausto, eu já falei. Que Jesus sofreu um holocausto. Isto é, as vindicações plenas da lei foram... a lei foi plenamente vindicada. A lei foi plenamente... A justiça de Deus foi plenamente feita na vida de Jesus, punindo plenamente o Senhor por causa dos nossos pecados. O versículo 9... Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. Aqui está dizendo que cinza é a comprovação de que houve uma queima, de que algum ser foi queimado. Quando alguém é cremado, guarda-se a cinza. As cinzas são as lembranças de que houve uma cremação. No caso aqui, as cinzas, né, da novilha são uma lembrança
de que houve um sacrifício, um holocausto, oferta pelo pecado. E evidentemente que é baseado nesse sacrifício que pode haver a cerimônia da água purificadora. Versos 11 e 12. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Então, o 12 fala que era necessário que houvesse uma purificação ao terceiro dia e ao sétimo dia. Olha, nós passamos por 2 purificações. Ao terceiro dia é que após a ressurreição de Jesus, o Espírito pôde ser dado para nos purificar e habitar em nós. Nós fomos lavados com um lavar regenerador. Diz o apóstolo Paulo dos Coríntios, que eles eram blasfemadores, pecadores, e alguns de vós fostes blasfemos, outros adúlteros, outros efeminados, etc, etc. Mas agora fostes lavados, mas agora fostes santificados pelo Espírito. Então, o terceiro dia significa essa primeira purificação que nós recebemos, baseado na ressurreição de Jesus. E a purificação do sétimo dia é que também baseado na morte de Jesus e na ressurreição, a purificação do sétimo dia é aquela que nós recebemos para entrar no céu ou para nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Então, de certa forma, o Espírito trabalha em 2 etapas de purificação. Primeiro, o novo nascimento. Mas nessa primeira purificação, que é o novo nascimento, nós ainda continuamos com algumas poluições do pecado em corpo mortal. Mas no momento da nossa morte, nós passamos pela segunda purificação, isso é, a perfeição completa do nosso espírito, para que entremos na glória celestial. Tanto a primeira, como a do terceiro dia, como do sétimo dia, são feitas pelo Espírito Santo com base na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. O versículo 13, então, vai dizer: todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundície. Quer dizer, é claro que aqui na lei de Moisés o texto está se referindo a tocar num cadáver. Eu disse que o tipo, nem todos os detalhes do tipo se cumprem no antítipo. O que se pega aqui, que se cumpre no antítipo, é a imundície. O homem imundo que não for purificado, ele será condenado, eliminado do povo de Israel. Como que se cumpre? Um homem sem Cristo, ele é imundo. Suas obras são imundas. Sua vida é imunda, do ponto de vista de Deus. Se ele não passar pela purificação do novo nascimento, se ele não passar pela purificação do terceiro e sétimo dia, essa do novo nascimento, e aquela daquele aperfeiçoamento para entrar no céu, ou daquela transformação para se encontrar com Cristo, esse homem será condenado ao inferno. E é o versículo 13 que ainda vai reafirmar isso, que nós lemos. E por último, o versículo 18 diz: um homem limpo tomará sopo e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo utensílio, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. Isso daqui prefigura o batismo com o Espírito Santo.
Um homem limpo aspergirá água purificadora. O Novo Testamento fala, e o Velho Testamento, que derramarei sobre vós o meu Espírito. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito, dar-vos-ei coração novo. Porém em vós a minha lei, vos purificarei da vossa imundície. Está lá em Ezequiel. Joel falou isso, Isaías falou isso. Aqui na lei de Moisés está falando isso. E no Novo Testamento, em todo o tempo, derramarei sobre vós o que Pedro falando com os homens lá em Pentecostes, o que vocês viram é Deus derramando, né? Havendo entrado no céu, e agora recebeu a promessa, e agora derrama sobre vós o seu Espírito. Paulo falando do banho que nós recebemos, e ele diz que do seu Espírito que ele derramou abundantemente sobre nós. O batismo é sempre feito por derramamento. A lei de Moisés, ela sempre, em todas as cerimônias, inclusive essa que prefigura a vinda do Espírito Santo na nossa vida, é por aspersão, aspergirá a água purificadora. Não quero entrar em ponto polêmico, mas aqui não está se referindo a mergulhar alguém na água purificadora, mas aspergir a água purificadora sobre as pessoas. Nós vamos, em Mundas no caso, nós vamos chegando ao fim desse estudo e esperamos que a sua vida tenha sido ricamente abençoada por esse estudo da Palavra de Deus. Um bom domingo, que Deus abençoe a todos.